Tem o autismo na gente? Tem, mas tem a nossa personalidade também. A gente ganha rótulo de é fria, é estranha, é sensível demais, é exagerada, é intensa, enfim, tudo nosso é muito intenso. Mas não é esse rótulo que a gente tem que ganhar. A gente tem que ser compreendida no sentido por que essa intensidade, né? Por que essa dificuldade em fazer determinadas coisas? No início eu queria explicar para todo mundo. Eu queria, nossa, eu quero que todo mundo me entenda, todo mundo me compreenda. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Pelo contrário. Principalmente no nível 1 de suporte. Principalmente, gente, é sério. Mas olha para você, autista nível 1, o que é que você tem físico para ser vista exatamente como ter uma deficiência? Porque o TEA é uma deficiência, né? Então, o que é que você ganha com isso? Gente, o diagnóstico não leva as pessoas a te compreenderem. Pelo contrário. Comigo isso aconteceu. Se aconteceu com outras pessoas, que bom. Mas comigo, eu conto nos dedos as pessoas que realmente compreendem. Mas por que elas não compreendem? Porque elas não conhecem TEA. Elas não conhecem TEA em criança, elas não conhecem TEA em adulto, elas não conhecem TEA em gêneros, não conhecem TEA em nada. A única coisa que elas sabem é o senso comum. É o que todo mundo repete no dia a dia e elas vão repetindo como se fosse um bando de robô, certo? E aí não vão atrás de conhecer, e quando a gente chega com um diagnóstico achando que vai ser acolhida, sabe, entendida, escutada, isso não acontece. Aí vem o baque na gente, que é, poxa, como assim, né? Como assim? Agora eu tô explicando o que eu tenho e ninguém entende. Orientar familiares e profissionais sobre esse olhar clínico qualificado. A parte principal não tem atalho. Tanto família como profissionais têm que saber o que é TEA. Se não souber, não vai saber o que é um sinal, o que é uma característica, o que é uma personalidade, o que é característica do TEA. Entende? As pessoas mesmas que receberam o diagnóstico, tem muitas delas que elas confundem característica, a personalidade dela com o TEA. Tem muitas delas que fazem isso. E assim, a gente precisa entender, precisa olhar esse olhar clínico, sabe? Todo mundo precisa fazer isso, porque a coisa é muito grave. Nós temos adolescentes trancados dentro de casa, em que a família não sabe o que fazer. O adolescente não quer viver. Ele não se enquadra, ele não se encaixa, ele não é aceito. O interessante no TEA, por que o TEA não é aceito? É porque pessoas com TEA têm uma característica, autenticidade. Pessoas autênticas. E a grande maioria das pessoas já foram domesticadas, padronizadas, a viverem como todo mundo tem que viver, a seguirem rituais, a fazerem como todo mundo tem que fazer. E se você não faz, você não faz parte do grupo, entende? E aí as pessoas com TEA, elas são muito são muito elas. Isso é assustador para o ser humano, a espécie humana. Ela se assusta com a autenticidade das pessoas. Muitas, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria das pessoas, elas não gostam de autenticidades. Ela não gosta de originalidade. Pessoas originais, logo elas são excluídas, logo. Porque é algo que muitas pessoas não conseguem. Se elas não conseguem, outras pessoas não podem conseguir, né? E aí a pessoa com TEA sofre pra caramba. Muitas mulheres passaram a vida inteira, gente, ouvindo assim, aí é o jeito dela, sabe? Ela é dessa forma aí. Ela é tímida, ela é quieta, ela é estranha a si mesma, calada, né? E na verdade, ali era um TEA. Ali era o autismo na pessoa. Aquela pessoa tentando se encaixar numa coisa que ela nem sabia o que era. E dentro daquilo ali, naquela infância, porque até a gente não cresce e pronto, a gente é autista. A gente nasce autista.
A gente nasce com TEA. E os sinais estão lá. As pessoas dizem assim, eu mesma, muitas vezes, eu usei o termo invisível. As mulheres invisíveis. Nós não somos invisíveis. Quem convive com a gente, mesmo que não conheça a TEA, vê os sinais na gente. Vê em nossas características, vê em nossos comportamentos, porque TEA não é físico, é comportamento. E vê em como a gente é. Como a gente prefere ficar dentro do nosso quarto, da nossa sala, como a gente se cansa rápido, estar em um lugar cheio de estímulo, como a gente tem seletividade alimentar, como a gente não compreende muitas coisas, metáfora, entrelinha, como a gente... É tanta coisa, é tanto sinal, gente, é tanto sinal. Eu cresci com o apelido esquisita, né? É estranha. Eu peguei muito esse apelido na escola. Então todo mundo estava me vendo. Todo mundo estava vendo que eu tinha alguma coisa. Estava ali. Porque se eu não tivesse, ninguém ia me chamar de esquisita. Então não é que a gente seja invisível. As pessoas que não conhecem TEA, não conhecem as características. Então se as pessoas conhecerem, se elas estiverem assim perto de uma mulher com TEA, ela vai perceber o sinal. Ela vai perceber, certo? Mas ela vai perceber que aquela pessoa ali, ela tem alguma coisa. E por que o diagnóstico da mulherada é tardio, né? Na verdade, o que é um diagnóstico tardio? O diagnóstico tardio é quando ele... Pode ser o TEA, pode ser o TDAH, pode ser... Quando ele é descoberto ou identificado na adolescência, na fase adulta, enfim. Ele é descoberto muito tarde, certo? Ele é descoberto, mas ele é descoberto tarde, não porque não tenha sinais, sabe? Os sinais estão ali. Tá ali todo mundo, só que são sinais silenciados, são sinais bem silenciosos. E como as pessoas, na maioria das vezes, não conhecem, né? A gente vai mascarando, eu tô falando de tudo isso, mulher, na mulherada. Porque nós temos um cérebro organizado, nós somos seres que têm uma organização neurológica assim muito organizada. E nós temos uma facilidade muito alta de camuflar, de mascarar as coisas, certo? E aí você fica diante de um profissional que não sabe o que é TEA, e ele vai dizer pra você que você tem depressão, você tem ansiedade, você tem tudo, menos TEA, porque ele não sabe o que é TEA, né? Ele não sabe. Umas características que muitas mulheres têm, por exemplo, questão do perfeccionismo, a timidez excessiva, sensibilidade emocional, dificuldade social, a necessidade de isolamento, de controle, né, rigidez cognitiva. E assim, as mulheres, o diagnóstico ele é tardio exatamente porque a gente tem assim um alto nível de adaptação. A gente se adapta muito rápido, gente. O que aconteceu comigo, eu acho que pode estar acontecendo com muitas mulheres. Nossa, viver sem um diagnóstico, gente, significa crescer tentando se ajustar a um mundo que não foi pensado para uma pessoa com autismo, certo? Meu cérebro não estava afim de ir para aquele local, eu não ia, eu não estava afim se era protocolo, se era social, e ainda hoje eu tenho isso. Às vezes meu esposo diz, você precisa ir, porque não quero ir, eu não vou, e pronto, que as consequências venham, eu não estou afim de ir. Primeiro, porque quando a gente chega em determinado lugar, gente, é muita luz, é muito barulho, é muita gente. E aí a gente tenta, sabe, a gente tenta dar conta. E quando a gente tenta dar conta, nossa, meu Deus, sabe, a gente se desorganiza completamente. Então assim, a gente passa muitos anos ouvindo, você é muito difícil, você é uma pessoa muito difícil. Você é uma pessoa muito exagerada. Ou você precisa se esforçar mais, né? Você precisa se esforçar mais. E aí vem uma ansiedade, vem uma depressão, uma sensação que quando você fala uma coisa, você falou besteira, sabe? Você falou uma coisa que não se encaixou. E aí a gente tem um diálogo interno,
Nossa, eu converso muito comigo. Eu fiz até um vídeo, uma postagem falando, eu falo muito sozinha, gente, no meio da rua às vezes, nossa, tem gente que às vezes pensa que eu é doida, né? Mas eu fico conversando comigo. E assim, receber o diagnóstico tardio não vai mudar quem a gente é. Isso aí pode ter certeza. Vai mudar a forma como a gente se entende. Eu não mudei como eu sou, sabe? Eu não mudei. Mas agora eu sei como eu sou. Eu me entendo. Ele traz uma linguagem para explicar meu passado, né? E assim, coisas que eu ignorei. As mulheres, elas recebem o diagnóstico tardio porque a gente tem os sinais, a gente tem as características, a gente tem tudo, mas o que acontece? Como ninguém sabe o que é o TEA, a gente vai passando batida, sabe? Vai recebendo rótulos. É estranha, é esquisita. Ah, não chama ela não, que nossa, não tem a mínima condição, né? Ela é muito... não dá certo com ela, né? E aí a gente tenta se policiar para se comportar, né? E a gente tenta, eu juro, quando eu tô com pessoas que eu preciso apoiar, por exemplo, meu esposo, quando eu saio com meu esposo, gente, eu já paguei cada mico, eu digo mico, né? Porque meu esposo se fosse eu, não tava nem aí, que aconteceu já coisas comigo, tô nem aí. Mas, sabe, destruiu todo o evento do meu esposo, para mim, eu não me perdoei, sabe? Não me perdoei. Mas serviu para eu ficar me policiando quando eu saía com ele. Porque eu não queria destruir por uma coisa que eu não estava tendo controle. E aí a gente ter estratégias é uma coisa muito importante. Pessoas dizem assim, autistas não olham no olho, né? Eu não sei falar como ser humano se a pessoa não estiver olhando para mim. Ela tem que estar olhando dentro do meu olho a olho. Se ela tirar a vista assim, eu paro de falar. Tirou a vista, eu paro de falar. E eu não sei. A pessoa está conversando comigo e eu não estou olhando para ele. Eu deixo de fazer tudo. Sabe, eu largo tudo que está à minha volta, nem que seja bobagem, entre aspas, que eu acho que nunca uma pessoa está falando bobagem para mim. Sempre eu acho que tudo que ela está falando é importante, sabe? Então, eu largo tudo que eu estou falando e eu quero olhar para ela. Eu quero ouvi-la de verdade. Eu não quero ouvir as palavras dela, eu quero ouvi-la de verdade. E eu gosto de olhar para os olhos das pessoas, para as mãos. Eu acho muito bonito mãos, sabe? Muito lindo. Eu gosto de olhar para as mãos. Talvez por causa das minhas, eu não gosto de mostrar as minhas mãos, né? Mas eu gosto de ver mãos. Eu não gosto muito de romantizar as coisas. Eu detesto pessoas romantizando o autismo. Não é nada romântico, sabe? Não tem nada de romântico no autismo. E também ele não é 100% só as questões das pessoas comigo. As pessoas em si, não, o próprio autismo em si, nem que todas as pessoas não tivessem preconceito, nem que todas as pessoas aceitassem o autismo de boa, o autismo em si, ele é muito ruim. Não é orgulhoso dizer que tem autismo. Eu tenho orgulho de ser autista. Eu sinto muito. Quem tiver, que bom, significa que você não é penalizado e não sofre. Eu não me sinto orgulhosa em ter autismo, sabe? O autismo, ele me tira muita coisa. Não são pessoas que me tiram coisas. É o autismo, sim. Aqui na minha casa, eu sei, eu tento o máximo não ser, sabe? Isso é um fardo para minha família. E agora que eu tenho um diagnóstico e eu sei o que é o autismo, o que é a minha personalidade, eu crio estratégia. Eu aplico aba em mim mesma. Eu fiz especialidade em análise do comportamento para trabalhar as mães, a escola, terapeuta, mas eu aplico em mim também as estratégias para me ajudar. E assim, a gente deixar o autismo como se fosse uma doença, vitimizar, não. A gente espera que as mulheres sejam sociáveis, empáticas, cuidadoras, organizadas. E aí quando elas sofrem para sustentar os papéis, né? O sofrimento aparece. O sofrimento tá aí.
A gente está vendo muita mulher sofrendo porque tem que normalizar, essa palavra normalizar, né? E aí eu digo a gente porque eu tô ouvindo muitas mulheres, eu tô conhecendo muitas mulheres com TEA. Quando eu recebi meu diagnóstico, eu fiquei perguntando, será que eu vou guardar, engavetar? Eu vou dizer, tenho TEA. E eu decidi pelo segundo. Por que esconder quem eu sou? Não é o que eu sou, o que eu tenho, porque TEA não é uma sentença, é uma condição. Uma condição que a gente pode mudar a qualquer hora. Muito penoso, sim, mas a gente pode mudar sim, demais. Basta a gente hiperfocar. No meu caso é hiperfoco, né? O hiperfoco é muito grave. Olha, tem gente que diz o hiperfoco é um superpoder. Gente, o hiperfoco é uma coisa horrível. Você sabe, você não conseguir dormir, ficar até tarde fazendo uma coisa que você quer sair daquilo ali e você não consegue. E você começa a ficar muito ruim, sabe? Você começa a ficar péssimo. E ali já não é minha personalidade, ali é o hiperfoco no autismo, certo? Por estudar até, isso eu sei. Mas nós temos uma mulherada aí que ainda não tá vendo o que é o TEA e ela não entende ainda que isso é hiperfoco. E elas precisam entender que isso é hiperfoco. Um dos principais motivos pelos quais as mulheres não são descobertas a tempo é a camuflagem, sabe? Todo mundo faz essa camuflagem para se inserir nos grupos, né, para determinadas situações. É uma coisa super natural fazer isso, mas no caso de nós com TEA é sobrevivência. Se eu tiver em algum lugar e começar a estereotipar, tipo, uma das coisas que eu faço muito, gente, demais, é caminhar de um lado pro outro, sabe? Isso me organiza demais. Aqui às vezes na minha sala eu faço isso, eu caminho de um lado pro outro, eu caminho muito. Fazer isso, de repente eu vou estereotipar e faço isso em algum lugar. Saiu do padrão, sabe? Saiu do padrão da lógica das pessoas. Aí isso, ai, que coisa esquisita, né? É o que vão dizer. E aí a gente é vista como tímida. A gente é vista como reservada, perfeccionista ou sensível. Ah, nossa, como ela é sensível, né? E as dificuldades na interação social, assim. Eu tenho dificuldade em interagir? Tenho. Mas quando tem pessoas que eu me sinto... E é assim, gente, você não precisa falar. De longe, você estiver sentado em algum lugar, eu sinto se você vai me acolher. Eu me sinto muito bem. Eu me aproximo e eu puxo conversa. E eu sei que você vai me acolher. E quando você não vai, eu fujo de você. Eu fujo. Não me pergunta como é que eu sei isso. Como é que eu sinto. Muitos autistas sentem isso. Eles sentem. E quando a gente sente que vai ser acolhida, a gente é brincalhona, a gente ri, a gente se entrega, sabe? A gente é a gente. Mas quando a gente sente que não vai ser acolhida, que tem alguma coisa ali esquisita, a gente se fecha realmente. Eu não interajo. Eu sou formal, eu sou gentil, uma coisa que realmente, só se eu estiver dando meltdown. Ah, se eu der meltdown, aí eu sou altamente explosiva. Uma explosão emocional fora do normal. Mas, fora isso, eu não gosto de ser mal educada com as pessoas. Não gosto, sério, não gosto. Seja quem for. Se você já me fez algum mal, alguma coisa, não se preocupa. Só se eu der um meltdown, aí sai de baixo, corre, porque a coisa vai ficar muito séria. Mas fora isso não, sabe? E assim a gente vai fazendo essa regulação emocional na gente e a gente acaba sendo minimizada, sabe? A nossa personalidade, ela acaba sendo diminuída nisso, enfim.
E aí as pessoas vão confundindo o que é realmente camuflar, o que é personalidade e um monte de coisa. Por exemplo, às vezes, quando eu tô conversando com alguém, às vezes eu pergunto 2 ou 3 vezes para ter entendido direito aquilo, sabe? Porque não entrou pelos meus canais auditivos da forma como entrou no teu ouvido. Então entra meio que bagunçado. Questão de luzes, né? Existem locais que as luzes, elas me machucam tanto que meu olho, esse aqui, ó, às vezes fica com a parte vermelha. Fica muito machucado. Quando eu tô assim, muito ruim mesmo, num local que tem muito estímulo, gente, eu não sei nem o que fazer quando eu tenho que dar conta de tudo aquilo. Muito barulho, muita luz, muita gente, muito, sabe? E você olha pra mim, eu digo pra mim, a gente olha pra pessoa com pé, nível 1, e ela tá assim, ó, sorrindo. Tipo um vulcão, por fora calmo e por dentro, sabe, a ponto de explodir. E você tá ali tentando performar, porque você sabe que precisa fazer aquilo. E aí eu analiso até onde eu posso ir, quem é a pessoa que está perto. E com o meu diagnóstico eu aprendi uma coisa, certo? Eu aprendi uma coisa, que eu sou autista. E que se de repente eu começar a estereotipar, tá tudo bem, eu sou autista. Eu posso estereotipar para me reorganizar. Entende? E as pessoas vão ter que entender isso. O problema de muitas pessoas com autismo, eu já ouvi mãe chegar para mim e dizer: Jéssica, eu queria tirar a estereotipia do meu filho, porque quando eu tô em algum lugar ele começa e eu fico com vergonha. Isso é muito forte para mim ouvir, sabe? Você tirar a estereotipia de um ser humano com TEA porque você tá com vergonha, não existe isso, sabe? É a mesma coisa que eu pedi para você parar de respirar. Para de respirar, sabe? Então, a adaptação da pessoa com TEA vem com um preço muito alto, nossa, sabe? A personalidade, ela não causa colapso, não. O autismo causa. O autismo causa, né? Quando o autismo não é reconhecido, nossa, ele causa colapso demais. O TEA nível 1, o problema eu conheço o entorno, eu tô vendo o que está acontecendo, eu tô vendo a exclusão, eu tô vendo a rejeição, eu tô vendo as mentiras sobre o meu autismo. Pessoas de repente, elas começam a serem especialistas em você, a tirar a tua competência do teu trabalho, sabe? A dizer coisas, ela é assim, olhe, tem hora que ela é agressiva, nadinha. Pessoas que você realmente vai dar ouvido, por quê? Porque ela é especialista. Ela pode ser uma psicóloga, ela pode ser uma psicopedagoga, ela pode ser uma nutricionista. Eu tô falando de uma pessoa com... então ela entende. Muitas vezes é maldade. Eu estou ouvindo tanto... Gente, eu estou ouvindo tanta mulherada, depois que ela assumiu, o que elas estão sofrendo, assédio moral, não está escrito. Porque pessoas com pé, elas não são gênios. Não são. Mas elas, às vezes, elas têm uma habilidade que nenhuma outra pessoa consegue, sabe? E aquilo ofusca muita gente. Por exemplo, você está num trabalho em que você é muito boa com as câmeras. Nossa, você foca de verdade na questão da câmera. E aí tem muita gente ali que trabalha com o mesmo material que você, só que não é boa como você. Não é. Por que você é boa? Porque autista é detalhista. Autista tem, sabe, ele olha pro detalhe. Aquilo que você não tá vendo, muitos autistas enxergam e resolvem. E aí isso começa
A gente sabe que essa questão de competição não é porque é autista. As pessoas competem entre si 24 horas. Eu não sei o que é competir, sério. Juro pra vocês, eu já repeti isso várias vezes. Acho que aqui na live da outra vez, com quem eu converso, se eu sentar com uma pessoa hoje, estiver conversando, eu vou dizer duas coisas pra ela. Eu não sei o que é competir e eu não sei o que é ter inveja de um ser humano. São duas coisas que eu não sei. Juro pra você. Eu não consigo entender. Eu não consigo captar o que seja isso. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, mas... Às vezes eu faço essas perguntas pro meu esposo. Mas como assim? Por que ele fez isso? Ou ela fez isso? Ele... Competição, Jéssica. O mundo é competitivo. Eu acho um absurdo isso. Porque... Uma coisa que eu não é o autismo, já é minha personalidade. Uma coisa que eu acho que eu cresci... Eu acho que é uma das coisas que fecha tudo no ser humano é a morte. A morte. A morte fecha tudo. Então tem coisas na vida aqui que pra mim não faz o mínimo sentido, sabe? Não faz sentido porque a morte veda tudo. Tá, me falem sobre um monte de coisas que foram criadas culturalmente, sobre a morte, sobre isso, sobre aquilo. Eu quero dizer que ela veda tudo, acaba tudo. Sabe? E eu não tô falando de, a morte existe, tem que ser bonzinho, não tô falando disso. Eu tô falando que ela fecha tudo. E que as pessoas perdem muito tempo com coisas que não fazem sentido pra mim. E aí o Thea tem uma coisa, aí já não é a personalidade. O Thea, ele é muito objetivo. Ele não perde energia com coisa que... Eu, pelo menos, faço assim, eu tenho 5 segundos, eu analiso 5 segundos se aquilo vale a pena eu gastar minha energia. Não vale, eu passo para o próximo. É assim que eu vivo. É assim que eu gasto meu tempo. Eu economizo muito a minha vida não gastando minha energia com coisa que não faz sentido para mim. Por exemplo, não faz sentido para mim competir. Se tu é boa no que tu faz, sabe o que eu vou fazer contigo? Eu vou colocar tu no meu Instagram, eu vou falar de ti para as pessoas, eu vou te divulgar, eu vou mandar tu para frente. Não interessa se tu é psicopedagogo igual a mim. Isso não me interessa. É assim que eu funciono. É assim que a grande maioria de pessoas com TEA funcionam. Essa é a diferença. E aí, muitas vezes, é TEA e personalidade juntos. É o senso, sabe? É aquilo que você acredita. A questão da crença é uma coisa assim muito delicada pra gente. Porque às vezes a gente acredita em coisa que colocar pra gente acreditar, não que seja real. Então assim, tem muita coisa que tem que ser desmontada. Se você é feliz desse jeito, que bom. Mas a minha cabeça ela é muito, sabe? É muita conversa aqui dentro. Tem muita conversa aqui dentro, nossa. E o que eu posso dizer para vocês? Que o que está acontecendo agora, felizmente, eu estou muito feliz porque isso está acontecendo. Que antes a gente falava em autismo em criança, né? Não, agora os adultos aí, no Instagram, se você dá uma olhada, põe autismo em adulto e você vai ver um monte de gente falando de si. Adulto, gente, isso é maravilhoso, até lei já está tendo. Então, quanto mais a gente falar sobre autismo em mulheres, principalmente, porque é mais difícil ser diagnosticado, homens também tem. Nós não podemos achar assim, os homens, não, gente, o autismo, ele não é uma segregação, entende? O autismo é mulher e o autismo é homem, porque é mais em homem do que em mulher, isso não é cultural não, isso é real, isso é biológico, sabe? A mulher, ela tem um fator de proteção aqui, que protege ela não é só do transtorno do TEA não, é de muitas coisas. A mulherada tem um fator protetivo aqui que protege ela muito, certo? Então é por isso que os homens, eles têm mais TEA do que as mulheres. Isso não é uma questão de gênero, não. A mulher é mais isso, o homem é mais aquilo. Não.
É uma questão realmente de uma estrutura biológica, certo? É biológico isso daí. Então, assim, durante muitos anos, o autismo ele foi visto por um estereótipo. Quem fugia do padrão recebia rótulo de personalidade. E hoje a gente fica nessa: é personalidade, é autismo. Regra número 1: leia sobre TEA. Você não vai ter atalho. Não existe invisibilidade do TEA na mulherada. Não é invisível, os sinais estão aí. Se você pode estar trabalhando com uma mulher com TEA, você casou com uma mulher com TEA, você tem uma irmã com TEA e você não sabe. Por quê? Porque você não está vendo os sinais. O que você está vendo é: não, ela é muito estranha, ela é esquisita. Nossa, a personalidade dela é muito forte. Não, gente. Leia sobre o TEA, por favor. Porque tem muita mulher sofrendo aí. Cada relato que eu estou ouvindo, gente. Olha, cada relato, você não tem ideia. De pessoas que se sentem sozinhas, sabe? Solitárias mesmo. Porque as pessoas olham para elas e querem elas perto. Rejeitam, sabe? Eu sofri muito com isso já. Muito. Nossa, foi muito ruim pra mim. E eu digo pra vocês que hoje tá ficando assim meio... Agora eu digo que tá ficando meio estranho. Porque a minha companhia é muito boa comigo. Nossa, eu me sinto muito bem do jeito que eu tô. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente. Eu gosto de gente boa perto de mim, sabe? Eu não gosto de gente... Ninguém gosta de gente, sabe? Perto de si. Mas no meu caso meu caso é muito extremo, realmente. E não tem só gente chata no mundo, gente mentirosa, gente isso no mundo não, gente. Tem gente boa demais, nossa. Tem muita gente boa. Nós não podemos rotular que todo mundo é igual. Seja com TEA, seja sem TEA, não interessa. As pessoas todas são iguais. Pessoas com TEA também não, né? A personalidade, ela vai explicar preferências. Vamos ver uma coisa interessante aí entre personalidade e autismo. A personalidade, ela vai explicar preferências da gente. O autismo, ele vai explicar como o nosso cérebro funciona. Duas coisas diferentes. Como é que ele funciona, como é que eu vejo, como é que eu sinto as coisas. Eu não sinto e nem vejo as coisas como você. Por exemplo, você chega na praia e você olha tudo: o céu, o mar, a areia, as pessoas, né? Se eu chegar, eu olho só uma coisa: só a areia, ou só o céu, ou só a pessoa. É só um detalhe. Eu não olho tudo, o todo, sabe? Eu não olho tudo. Detalhes. Pessoas autistas, muitas delas são boas no detalhes. Elas são muito boas no detalhe, entendeu? Elas observam você, elas te leem completamente. É verdade. Uma confusão número 1 aqui que eu coloquei, gente, quando diz assim: é só timidez. Muitas mulheres autistas cresceram ouvindo que eram tímidas. Eu falei isso várias vezes para vocês. Mas não é só timidez. O contato social, ele cansa para mim. Ele cansa muito. Ele não me cansa pouco, ele cansa muito. Sabe? Eu tenho que dar conta do que você está falando, do que você está fazendo, do que eu estou pensando, do que eu estou fazendo. Eu tenho que dar conta de tudo isso. E eu dou conta. Porque eu quero olhar para você. Eu quero te ver, eu quero te escutar. Isso aí é real. Isso aí é personalidade, autismo, tudo junto em mim. Eu quero te ver, eu quero falar. Eu quero te escutar. Quando você estiver falando, acredita, eu não vou te interromper. Eu vou observar os sinais quando você está finalizando a tua fala, e aí eu falo. É assim que eu faço. Eu escuto de verdade, certo? É uma coisa... É minha personalidade? Sim. Será que tem alguma coisa a ver com autismo? Pode ser, não sei. Eu ainda não parei para isso, mas é assim, eu quero te escutar. Eu não suporto pessoas que não deixam você terminar de falar. Não tá dando importância ao que tu tá dizendo. Não quer ouvir a tua opinião, quer logo falar dela, sabe?
quer logo te convencer das coisas, que horror. Não, eu fico observando, sabe, pessoas conversando comigo, e aí eu observo se ela interrompe, quantas vezes ela interrompe, né? E aí eu fico observando como é difícil escutar, como as pessoas não gostam de escutar. Nossa, não é a questão de que a gente não quer socializar, mas é porque a gente tem um gasto de energia muito alto para dar conta do que está acontecendo à nossa volta. A gente está brigando muitas vezes com o ar-condicionado que ninguém está percebendo, mas a gente está muito incomodada com aquele ar-condicionado, ou com aquela luz nos teus olhos, sabe? Ou com aquelas regras sociais que você tem que fazer. Às vezes, quando meu esposo me chama para ir acompanhar ele em solenidade e me colocam para falar, eu não gosto daquele negócio em nome de Beltrano, Vossa Excelência. Não, eu já parto logo para os finais, boa noite, eu já vou falando. E às vezes meu esposo diz assim: Jéssica, tem uns protocolos. Eu não gosto de protocolo, eu gosto de falar. Eu gosto de chegar e dizer o que eu tô querendo dizer. Entendeu? É esse tipo de coisa. Por quê? Porque é muita sobrecarga, sabe? A gente chega exausta. Olha, hoje eu fui com meu esposo para Teresina. Gente, você não tem ideia. Eu cheguei mal, cheguei péssima. Era muita coisa, era muita gente, era muito barulho, sei lá. É muito ruim, gente, é muito ruim. E aí a gente só sabe isso aqui dentro da cabeça da gente. É diferente de você olhar para uma pessoa com uma deficiência visível. Quando você diz, mas você nem tem cara de autista, poxa, as pessoas se acostumaram tanto com uma deficiência visível que autismo para ele não tem que ter uma cara, é comportamento. Autismo é comportamento. E se a gente souber o que é uma personalidade, o que é o autismo, a gente vai ajudar muitas mulheres por aí, gente. Não, pessoas que a gente está convivendo hoje, a gente não sabe. A gente precisa disseminar as divulgações sobre autismo em mulheres. Tem mulher sofrendo aí pra caramba. Solidão, sabe? Ideação suicida. Tem um monte. Tentando se encaixar, sabe, com toda a força. E sendo rejeitada com toda a força também. Tem. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa saber o que é TEA em mulher para poder ajudar essas mulheres, ajudar as nossas crianças, meninas que estão crescendo. Minha filha tem 10 anos, 15 anos, 5 anos. Observa a tua filha, porque ela vai camuflar direitinho, vai ter a personalidade, mas se tiver o TEA, aí vai ficar complicado para ela. Que quando a criança entra na adolescência, ninguém quer mais cuidar do TEA, como se aquela criança... O TEA cresce com a criança. O TEA está lá na adolescência, o TEA está na fase adulta, o TEA está na fase da terceira idade. Ele está lá fazendo coisas horríveis, coisas terríveis com a pessoa, gente. Não é coisa boa, não, é coisa ruim. Eu não tenho orgulho de ser autista. Quem tiver, que bom. Eu não tenho. E não é por causa das pessoas. Tudo bem, tem pessoas aí que realmente, poxa, não compreende não. Mas não é só a pessoa. É o autismo em si. Ele tem coisas que... por mais que você seja compreendida, aceita, mas o autismo acaba contigo. Hiperfocar é uma coisa que acaba comigo. É muito bom. Eu tenho muitos conhecimentos. Muitos. Gente, enorme. Eu vou dizer pra vocês que eu nunca precisei de professor. Eu aprendo as coisas. Aí a pessoa pergunta, como assim, já? Você tem dificuldade muita? Nossa. Mas eu sou quase autodidata, sabe? Se eu hiperfocar numa coisa, eu vou atrás. Agora com a internet fica muito mais fácil a gente aprender as coisas. Eu não aceito pessoas dizer que não, sabe, o livro é caro, não, nem que a internet. Claro, procura coisas de verdade, não vai procurar Ctrl+C, Ctrl+V, que tem um monte por aí, não serve pra nada. Mas tem muita gente boa, com autoridade no assunto, e se você colocar na internet, você descobre. Uma outra confusão comum que tem entre autismo e personalidade é o perfeccionismo. É outra confusão muito comum, né? Porque
A rigidez cognitiva, gente, a rigidez cognitiva é uma das coisas horrorosas. Não é perfeccionismo, não é. A rigidez cognitiva não é eu querer tudo perfeito, eu quero tudo maravilhoso. É previsibilidade. Eu quero que a coisa esteja previsível para mim, para eu não me perder, para eu não me desorganizar. Não é perfeição, eu quero tudo perfeito, não é, sabe, não é, mas eu quero me sentir segura com aquilo que eu tenho controle, sabe, eu saber que toda vez, eu vou dar vou dar assim, uma definição para vocês, rapidinho, do que seja a rigidez cognitiva. Se todas as quarta-feiras eu vou com você ao médico, todas as quarta-feiras, se amanhã você disser para mim, Jéssica, quarta-feira eu não vou, quem vai é Beltrano, eu não vou. Eu quero só se for você. Então não vou. Se você não vai, eu não vou. Por quê? Porque quando eu vou com a outra pessoa, eu me perco. Eu não tenho previsão, não tenho controle. É como se tudo fugisse do meu conhecimento. É outra coisa, sabe? Aquela quebra daquela rotina. Indo com você não, é do mesmo jeitinho, é a mesma coisa, eu sei o que vai acontecer, uma coisa após a outra. Isso vai me dar uma segurança tão grande que eu sei o que vai acontecer logo em seguida. Então, a rigidez cognitiva, ela não é o perfeccionismo, ela é previsibilidade, a pessoa quer se sentir segura, quer saber o que vai acontecer, que não vai ter uma coisa que vai te assustar, certo? E aí, gente, olha, isso dói, isso eu vou te dizer. Quando foge do controle, não é drama, sabe? As pessoas dizem, é muito dramática, é uma desorganização interna. O que eu tô falando aqui para vocês é uma coisa muito séria. Você tem que observar se as mulheres que estão perto de você, elas não são assim. Observa você mesma, mulher. A Jéssica falando, isso aconteceu. E eu fiquei muito feliz por um lado, né? A pessoa se vê e diz, poxa, isso é Jéssica, isso aí, você tá falando de mim. Eu coloquei um vídeo e lá tá os comentários, muita mulherada dizendo, parece que você fez pra mim. Então, é assim que a gente se sente. E elas estão vendo isso, elas estão se identificando. Muitas já têm diagnóstico, outras não têm, mas sabem que tem alguma coisa ali que tá tendo muito prejuízo. Porque para ser TEA, gente, não é só ter as características. Pois eu também sou autista, porque isso aí eu tenho. Não é isso. Porque nós temos as pessoas, as características do TEA é do ser humano. Todo ser humano tem essas características. Qual é a questão? Tem ser humano que tem bem pouquinho, tá lá na ponta, característica bem pouquinha, sabe? Aí tem quem tá dentro do fenótipo ampliado do autismo. Dentro do fenótipo ampliado do autismo, tem muitas características do autismo, muito, mas não é autismo. Mas é muito forte. Se você estiver dentro do TEA, aí sim. Por que, Jéssica? Como é que eu vou saber que eu estou no fenótipo, estou na extremidade ou estou no autismo? Porque você vai ter muito prejuízo. Vai ter muito prejuízo na sua vida, com as suas pessoas que você ama, com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você nem conhece. Você vai ter muito prejuízo, com você mesma, com você mesmo. Você vai ter muito prejuízo, vai ser horrível, horrível. Vai ser um transtorno. Por isso que é o transtorno do espectro autista. Vai ser um transtorno. Entende? Outra coisa, tem que ter, desde que você nasceu. Foi lá na sua infância. Você nasceu com autismo. Você não ficou autista. E tem que estar lá no DSM-5. São 3 características que, se não tiver essas 3, não é TEA. Não pode ser TEA. Já fiz um vídeo assim falando, não pode ser TEA. Outra confusão que tem entre personalidade e o autismo é a pessoa ser fria, ser distante, né? Quantas mulheres já ouviram isso, né? Você é uma pessoa fria, sem sentimento, né? As pessoas não têm empatia. Acho que vocês já ouviram muito isso. O autismo, ele não tira sentimentos de jeito nenhum, né? O que ele vai fazer é mudar as expressões. A forma como a gente vai mostrar as nossas emoções é muito diferente. Nossa, você não tem ideia como é diferente a gente mostrar as emoções da gente.
Por isso que diz que a gente é muito intensa, é muito fria, é muito isso, muito aquilo. É porque é a forma como a gente sente, certo? Não é porque a gente queira. É a forma como o nosso cérebro está organizado. Simples assim, né? Muitas pessoas, elas sentem realmente demais. Demais. E muitas vezes elas só não sabem demonstrar. Elas não sabem demonstrar. Mas elas sentem muito. E aquilo é muito sufocante para ela. Você se sente... Eu, muitas vezes, antes do meu diagnóstico, eu ficava me perguntando, eu me isolava. Eu ficava me perguntando, eu fazia tantas perguntas para mim, gente. Mas o interessante é que do passado para agora, com o meu diagnóstico, as minhas perguntas hoje, elas não são de me culpar, né? Mas elas são de eu refletir. Hoje eu reflito mais. Uma outra confusão, intensa demais, né? Ser chamada de intensa dói, né? Porque geralmente vem acompanhada de invalidação. Se você é muito intensa é porque você não tem nada, entendeu? Ou seja, invalidam a questão do TEA na gente, do TEA nível 1. Porque assim, mas você já conseguiu chegar até aqui, você casou, você tem emprego, você isso, você aquilo. Gente, esse tipo de frase é a que eu mais detesto de ouvir. Vocês não têm ideia quando alguém fala isso, como eu fico. Eu falo dar um medal quando a pessoa fala. Eu fico muito mal. Nossa, aí eu me sento e quero que a pessoa me escute. Eu quero que ela me ouça. O que é ser intensa de verdade? O que é precisar realmente ter que... Hoje é por isso que o meu diagnóstico, ele não fez nada na vida das pessoas. Então nem aí. Pelo contrário, me dão pressão violentamente. Mas o bom foi, eu sei o que responder agora. Para mim, para os outros. Por isso, quando você perguntar para uma mulher o que o diagnóstico trouxe, ela vai dizer salvação. Porque foi isso que me trouxe. Que traz para muitas pessoas, homens também. Você perguntar para homem, ele vai dizer, poxa, eu me salvei, estou salvo. Nós temos muitos homens, gente, que não sabem que tem TEA. Acredita? Né? Eu estou falando da mulherada porque eu sou mulher, estou falando do nível 1 e aí eu sei do que eu estou dizendo. Mas os homens, nós temos muitos homens aí com TEA, nossa, um bocado, que acha que é a personalidade. Se for perguntar para ele, sempre eu fui assim, desde criança, olha aí, uma das características do TEA mesmo. Desde criança eu fui assim. Lógico que é desde criança que o TEA existe em você. Desde que você estava dentro da barriga da sua mãe. Certo? Então, assim, o que chamam de intensidade, muitas vezes, é hipersensibilidade sensorial. Ou emocional. Ou você sente muito a questão da luz. Você sente muito aquela questão do barulho, do toque. A questão do toque é uma coisa muito séria, gente. Até roupa mesmo, ou tecido, sabe? A mulher com TEA e a mulher sem TEA, quando vão escolher as roupas, não é da mesma forma. A mulher sem TEA, ela escolhe às vezes pela beleza, por isso não. A questão da mulher é sensorial, da mulher com TEA é sensorial. O tecido, a textura do tecido, a cor do tecido. Eu amo preto. Eu amo a cor preta. Eu me sinto segura com a cor preta. Estou me acostumando agora a usar outras cores assim, mas quando eu coloco uma cor, outra cor, eu fico meio que perdida, sabe? Eu gosto da cor preta. Eu amo a cor preta. E sem essa de simbolismo, pelo amor de Deus. Nada de, o preto isso significa... O preto pra mim não significa nada, significa bem-estar. Eu me sinto bem e acabou. Então, assim, a gente coloca muito simbolismo nas coisas, sabe? Se apega muito a essas coisas. Não é culpa nossa, né? A gente vai crescendo e as pessoas adultas à nossa volta já receberam de geração em geração, vão colocando e pronto. Hoje elas acham que o preto é isso e acabou. Não é assim pra mim, certo? Não é assim pra mim. Introversão
É uma confusão também que fazem. A introversão, ela é preferência. Ou seja, o autismo, ele envolve exaustão emocional, certo? Não é não gostar de pessoas, não, de jeito nenhum. É precisar se recuperar delas. Se eu passo muito tempo com pessoa, muito tempo, depois eu vou ter que me recuperar depois. Mas eu gosto de pessoas. Tem pessoas que eu não me sinto bem. Eu acho que não sou só eu, né? O mundo é assim. Tem pessoas que você se sente, nossa, só o nome da pessoa você já fica, nossa, que maravilha. Já tem outros que só o nome você se coça todinha. Mas nós não podemos confundir essas coisas, porque a personalidade é quem você é, sabe? O autismo é como você percebe, como você processa, como você responde ao mundo. São duas coisas diferentes, gente. Personalidade é sua identidade. E olha que tem muita gente aí com a personalidade que ainda tem que ver se é ela mesma, se não é muita coisa aí que jogaram nela. Mas o autismo é como a gente percebe, como a gente processa tudo isso aqui. Tá entendendo? Então, o autismo não é personalidade. Nós não podemos confundir autismo e personalidade. São duas coisas opostas. Dentro de uma pessoa tem o autismo, tem a personalidade. Então, leiam sobre o TEA em gente grande, em adultos. Leiam, porque tem muita mulher aí que está passando por situações terríveis. Sendo pena eu que tenho o diagnóstico, eu sei o que está acontecendo comigo. Eu sei, sabe? Eu observo. Imagine pessoas que não têm o diagnóstico. Tá mais difícil para ela. Muito difícil. Porque as pessoas que deveriam apoiá-la, que é principalmente família, gente, já foi constatado que era para ser o nosso ponto de apoio, sustentação. Muita família mas já foi constatado, estudos estão aí provando que a gente tem muita frustração na nossa família. Muita. Nossa. Muita coisa que machuca a gente vem das pessoas que a gente mais ama, sabe? Às vezes um estranho, um desconhecido te acolhe muito mais. Nossa, abraça, sabe? Abraça o que você sente. Abraça quem você é. Tá contigo, nem te conhece e nem sabe quem você é de verdade. Tá aí com você. E quem você queria não tá nem aí pra você. A nossa família é assim, certo? Então, devemos observá-la de perto. Nossa família é um laboratório. A gente tem que vê-la de perto, ver o que pode ser reorganizado. Porque o TEA, gente, é um prejuízo muito grande na família da gente. A gente não percebe afastamento direito, a gente luta para não se afastar, a gente luta para tanta coisa e a gente não consegue. Por mais que a gente lute, a gente não consegue ficar perto das pessoas. A gente luta mesmo, de verdade. Até quem a gente convive dentro de casa, a gente consegue ficar afastada, gente. É por isso que não é o TEA, quer dizer, não são as pessoas em si o problema maior do TEA. As pessoas são preconceituosas. Não é isso, não. É o TEA. As características do TEA. Ele é muito cruel. Não é coisa boa. Certo? A gente machuca sem querer. A gente não percebe o que está fazendo às vezes. A gente não retribui como deveria retribuir as pessoas que a gente ama. Então não é orgulho ter autismo. Eu estou aprendendo a gerenciar. Eu estou aprendendo a gerenciar o TEA na minha vida. Como não é doença, não tem cura. Mas eu digo para vocês, 3 coisas que a gente não pode fazer. Se você souber que tem TEA, tem TDAH, tem lá, sei lá o que, não faça. Não tenha pena de você. Não
tenha pena de você, por favor. Segundo, não romantiza. Não romantiza, por favor. Transtorno não é romântico, nem um pouco. E terceiro, vai atrás de conhecimento. Conhecimento é a chave de tudo, gente. Conhecimento de verdade. Eu estou muito feliz porque eu não estava fazendo live. Eu estava sem condição de fazer live porque eu não tinha o número de seguidores, que são 1000, né? Eu estava abaixo disso, então lancei 2 vídeos e simplesmente os vídeos não param mais de crescer, chegar a mais seguidores, todas praticamente com TEA ou com desconfiança que tem TEA. E aí o meu Instagram foi para 1.500 alguma coisa já de pessoas, e eu estou extremamente feliz, você não tem ideia. Eu queria muito ter feito minhas lives, mas o Instagram todas as vezes faz, né, atualizações, e uma delas eu fiquei de fora. Mas assim, fiquei muito feliz, estou muito feliz. E por um lado, não é que eu fique feliz que tenha mais gente com TEA, sabe? Mas eu fico feliz por saber que tem pessoas se identificando, e pode ir atrás de especialista para te ajudar, por favor. Não tenha vergonha. Muito obrigada, gente. Dizer o seguinte: o ser humano é cruel, o ser humano é egoísta, o ser humano é gente ruim, né? Mas o ser humano salva outro ser humano. E no final é isso que conta. Nós salvamos outras pessoas. E não tem sentido, se a gente passar por esta vida, ter tanta cultura, ter tanta coisa aí que jogaram na gente, e a gente não fazer o principal, que é cuidar um dos outros. Meu esposo me chama às vezes de boba, né? Porque pessoas que me fazem mal, eu não consigo guardar. Não sei explicar pra vocês. Se a pessoa estiver prezando de mim, tô lá eu fazendo isso. Eu não sei explicar isso pra vocês. Mas eu acho que é porque a gente tem coisa mais importante na vida. Eu prefiro gastar minha energia fazendo uma coisa mais útil que guardando rancor. Tem coisas que machucam, que ferem, mas que exigem da gente uma reflexão. Não uma resposta automática, não uma resposta rápida. Enfim, a gente tem que refletir sobre os nossos comportamentos, gente. Fazer perguntas. Pronto, era isso que eu ia dizer pra vocês. Eu costumo me fazer muitas perguntas. Eu adoro ficar me perguntando as coisas, para eu ouvir respostas, para eu refletir, para eu saber se eu tô certa, se aquilo ali tá certo. Eu não aceito uma resposta pronta. Pronto, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não aceito uma resposta pronta. Eu quero saber de onde veio, por quê, pra quê, como é isso. Aí tem que me explicar, tá? Me convencer, aí é outra coisa. Pois até a próxima, viu, gente? Porque toda vez eu escolho um assunto, quero disseminar, divulgar o TEA em mulheres. Porque eu estou descobrindo muitas mulheres que não sabem que tem TEA, mas estão sofrendo demais pra caramba, tendo muito prejuízo em tudo que é lugar, nos relacionamentos, no trabalho, com ela mesma. Pode ser TEA? Pode não ser? Não. Mas tá tendo prejuízo? Tá, então vamos atrás da solução, tá bom? Que não seja TEA. Mas tá machucando? Vamos atrás de alguma coisa que alivie essa dor? Como eu fui, como eu tô indo, né? A gente veio pra esse mundo, gente, nascer, crescer, viver, ser feliz, ter dificuldade, sofrer e morrer. Não é isso? É sim. Muito obrigada por vocês estarem aí, gente. Brigadão mesmo, sabe? Eu tô feliz demais. E até a próxima. Não dá nem vontade de ir embora, tá? Então até mais pra vocês.